igrejas vemos, origens não sabemos. Amy McPherson foi uma das evangelistas mais influentes do século XX, cujas inovações no campo da comunicação religiosa e na organização eclesiástica moldaram o pentecostalismo e a cultura cristã nos Estados Unidos. Além disso, ela foi a fundadora de uma denominação cristã que hoje está presente em mais de 150 países. Quer saber qual? Então, puxa uma cadeira e senta aí, que eu vou te contar tudinho. Nascida em 9 de outubro de 1890, em Ontário, Canadá, Amy Elizabeth Kennedy cresceu em um ambiente metodista conservador. Sua mãe, Minnie Kennedy, era uma oficial do Exército da Salvação e essa influência inicial foi fundamental na formação de Amy. Seu pai, James Kennedy, era um fazendeiro. E o fato de Amy ter sido exposta à religião tão cedo foi o resultado da observação do trabalho de sua mãe com os pobres no Exército da Salvação, cozinhando sopas. Quando criança, ela brincava de Exército da Salvação com seus colegas de classe e reunia uma congregação de bonecas em casa para quem ela pregava. Amy desviou-se dos ensinamentos de sua mãe, lendo romances, indo a cinemas e bailes, comportamentos fortemente reprovados pelo Exército da Salvação. No colegial, ela foi apresentada a teoria da evolução de Charles Darwin, o que lhe fez enviar uma carta ao jornal canadense Family Herald and Weekly Star, perguntando por que os contribuintes apoiavam o ensino da evolução nas escolas públicas. Ainda no colegial, Amy iniciou uma cruzada contra a evolução, que perdurou por toda a sua vida. Em dezembro de 1907, Amy participou com seu pai de uma reunião de avivamento, promovida por Robert Semple, um evangelista irlandês. A mensagem de Robert a tocou profundamente e 3 dias depois, Amy se converteu, passando a buscar a presença de Deus incansavelmente. Na primavera, Robert Semple veio de Stanford para visitar algumas crianças doentes e, encontrando-se novamente com Amy, a pediu em casamento. Eles se casaram em 22 de agosto de 1908. De acordo com Amy, Robert foi o seu seminário teológico, seu mentor espiritual, seu marido terno, paciente e dedicado. Foi a experiência pentecostal que ela vivenciou através dele que realmente moldou a sua compreensão da fé e a sua missão evangelística. A conversão ao pentecostalismo, caracterizada pela ênfase no batismo no Espírito Santo e na manifestação dos dons espirituais, foi um ponto de virada crucial. Meses depois, na Inglaterra, Amy fez a sua primeira pregação, numa convenção com cerca de 15 mil pessoas presentes. Robert trabalhou em uma fábrica de caldeiras em Londres, Ontário e depois Chicago. Em 1909, o casal viaja para a China, onde logo depois de sua chegada, Robert começa a pregar o evangelho através de um intérprete, e Amy começa a procurar uma casa. Pouco tempo depois, Amy fica grávida, e logo depois disso, ela é acometida de malária, ficando 1 mês de cama. Robert também adoece, mas diferente da esposa que conseguiu se recuperar, ele falece em 1910. Amy retorna à América e lá ela tem a sua primeira filha, Roberta. Algumas fontes divergem nessa informação, informando que Roberta nasceu quando Amy voltou ao Canadá. De qualquer forma, o fato é que Amy se casou novamente em Chicago, com Harold McPherson, e teve um filho a quem deu o nome de Rolf McPherson. Fontes afirmam que, dedicando-se totalmente aos filhos e à sua rotina no lar, tendo que deixar o seu chamado evangelístico de lado, Amy caiu em um estado de depressão profundo, adoecendo gravemente e foi levada a um hospital. Amy pedia a cura a Deus, mas a cada pedido ouvia o Senhor lhe respondendo: "Tu irás? Pregarás a palavra?" Mas somente depois de um ataque repentino de apendicite, que a levou a 5 operações em um mesmo dia, chegando ao ponto de pedir a própria morte, durante a madrugada ouviu a voz do Senhor mais uma vez: "Agora tu irás?" E quase sem forças, ela lhe respondeu: "Sim, Senhor, eu irei." Seu segundo casamento, com Harold McPherson, foi muito conturbado. A separação de Harold foi, em parte, impulsionada pelo desejo irreprimível de Amy de seguir uma vida dedicada ao ministério evangelístico, mesmo que isso significasse abandonar o conforto de uma vida familiar convencional. Amy partiu com seus filhos de volta para o Canadá e começou a pregar em tendas e igrejas locais.
desenvolvendo rapidamente uma reputação por seu estilo de pregação dinâmico e apaixonado. Sua habilidade em conectar-se com o público e o seu uso de métodos inovadores, como a inclusão de música e dramatizações, tornaram as suas reuniões evangelísticas extremamente populares. Ela adotou um estilo de pregação que misturava o fervor do pentecostalismo com a teatralidade, criando uma experiência religiosa que era ao mesmo tempo emocionalmente envolvente e teologicamente sólida. Apesar de na época ser raro uma pregadora, foi respeitada e aceita pelos sinais que Deus operava através de sua vida. Em sua primeira campanha em Mount Forest em 1915, seu marido mandou-lhe um telegrama para que voltasse para casa. Ela não aceitou e ele veio ao seu encontro. Ouvindo uma de suas pregações, ele teria reconhecido o chamado de Deus na vida dela e então estimulou-a a continuar. Ela foi ordenada evangelista pela Assembleia de Deus em 1919, mas encerrou a sua associação com a igreja em 1922. Entre 1918 e 1923, ela realizou 38 campanhas. Em 1922, o seu ministério tornou-se internacional, quando realizou uma campanha na Austrália. Durante esse período, Amy começou a desenvolver a estrutura teológica que mais tarde se tornaria a base da Igreja do Evangelho Quadrangular. Sua mensagem focava-se em 4 pilares: Jesus Cristo como Salvador, batizador no Espírito Santo, curador e Rei que virá. Essa abordagem quadrangular da fé cristã proporcionava uma visão abrangente da vida e da obra de Jesus Cristo, que apelava tanto aos aspectos espirituais quanto às necessidades práticas dos crentes. Essa combinação tornou a mensagem de Amy atraente para uma ampla gama de pessoas, desde os pobres oprimidos até a classe média emergente, que buscava significado espiritual em uma era de rápidas mudanças sociais e tecnológicas. Em 1923, Aimee Semple McPherson fundou o Angelus Temple em Los Angeles. Esse marco foi uma resposta ao crescimento exponencial de seu ministério e ao desejo de estabelecer uma base sólida para suas operações evangelísticas. O Angelus Temple não era apenas uma igreja, era um centro de atividades religiosas, sociais e caritativas, refletindo a visão holística de Amy sobre o papel da igreja na comunidade. O Angelus Temple, com capacidade para 5.300 pessoas, foi o primeiro megatemplo do mundo e tornou-se rapidamente o centro neurálgico do cristianismo pentecostal. A arquitetura do edifício, inspirada em uma mistura de estilo clássico e moderno, simbolizava tanto a tradição quanto a inovação que Amy incorporava em seu ministério. A igreja operava 7 dias por semana, oferecendo uma variedade de serviços e atividades, desde cultos vibrantes até programas de ajuda aos necessitados. A igreja também funcionava como um estúdio de produção, onde Amy podia transmitir suas pregações via rádio, alcançando um público muito além dos limites físicos do templo. Em 1927, ela abriu um banco de alimentos e um refeitório perto da igreja, onde além de alimentos distribuía roupas e cobertores. Amy também foi autora de vários livros, 105 hinos e 13 óperas sagradas. Porém, um incidente na vida de Amy desequilibrou seu ministério e a sua relação com a família, e também marcou uma reviravolta na relação entre ela e a mídia. Em 18 de maio de 1926, Amy e sua secretária Emma Sheffer foram à praia. Amy entrou no mar para nadar e não foi mais vista. Inicialmente, achou-se que tinha se afogado, e um grande rebuliço aconteceu em todo o país, especialmente em Los Angeles, centro de suas atividades evangelísticas. Equipes de busca foram organizadas e incansavelmente buscaram o corpo de Amy. Uma jovem devota de Amy chegou a mergulhar em sua busca e acabou morrendo afogada. Todos lamentavam a sua morte, quando em 19 de junho, um mês após o seu desaparecimento, sua mãe Minnie recebeu um bilhete exigindo $500 mil pelo resgate de sua filha, ou ela seria vendida como escrava. Minnie desconsiderou o bilhete por ter certeza de que Amy estava morta. 2 dias depois, no dia 23 de junho, Amy apareceu em Agua Pietra, no México, dizendo ter caminhado por horas no deserto após ter conseguido fugir do cativeiro em que era mantida depois de ter sido sequestrada. Amy foi recebida pelo povo como heroína. O caso foi investigado, porém não se encontraram indícios de sequestro.
O caso foi encerrado em 20 de julho, mas foi reaberto mais tarde com fortes acusações contra Amy. A versão de Amy foi a de que um casal a procurou enquanto ela estava na praia para que fosse até a sua casa orar por seu filho, que estaria muito doente. Ao entrar no carro do casal, ela teria sido atacada e desmaiada, sendo levada ao cativeiro. Após investigações, uma outra versão surgiu. Amy e o Sr. Kenneth Orminstrom encontraram-se às escondidas durante o mês do seu desaparecimento. Kenneth era engenheiro e trabalhava na rádio KSFG do Ministério de Amy. Pouco antes do episódio, a Sra. Orminstrom havia se separado de Kenneth e ido para a Austrália, sua terra natal, por ter provas de que seu marido estava se encontrando com uma outra mulher. Os sapatos de Amy, no dia em que fora encontrada em Água Pietra, não demonstravam que ela tinha feito uma grande jornada pelo deserto a pé. A partir de então, Amy teve conflitos constantes dentro de sua própria família, chegando ao ponto de se separarem e não mais se falarem, o que foi amplamente explorado pela mídia. Em 10 de janeiro de 1927, o caso foi encerrado. O incidente gerou uma onda de publicidade negativa, mas também aumentou a notoriedade de Amy. Ela foi investigada e o caso foi levado aos tribunais, mas as acusações nunca foram comprovadas. O episódio, no entanto, destacou o quão polarizadora Amy havia se tornado, uma figura amada por seus seguidores, mas vista com desconfiança e até desprezo pelos seus críticos. Enquanto ministrava no México em 1943, Aimee Semple McPherson contraiu um bacilo que começou a erodir as paredes de seu trato intestinal. Em maio de 1944, seu filho Rolf anunciou que ela parecia estar melhorando. Embora tenha estado doente muitas vezes nos 10 anos anteriores, incluindo 2 ocasiões em que sua família foi orientada a preparar-se para o funeral, ela sempre se recuperou. Porém, dessa vez, não seria assim. Ela foi encontrada em seu quarto de hotel com vários frascos de comprimido ao seu lado, incluindo barbitúricos e remédios para o sono, que teriam contribuído para sua morte por causa da doença renal crônica que ela tinha. Embora a morte tenha sido registrada oficialmente como acidental, houveram especulações e teorias de que a overdose poderia ter sido intencional e que ela pudesse ter sucumbido à pressão de sua vida pública, que era intensa e estressante. No entanto, essas teorias nunca foram comprovadas e a causa oficial permanece como overdose acidental. Aimee Semple McPherson morreu em 27 de setembro de 1944, mas seu legado continua vivo. A Igreja do Evangelho Quadrangular cresceu e se expandiu globalmente e hoje conta com milhões de membros em vários países. A denominação continua a pregar a teologia quadrangular, que permanece fiel aos princípios estabelecidos por Aimee. Além disso, Aimee é frequentemente lembrada como uma pioneira no uso da mídia para a evangelização. Seu programa de rádio, que começou a ser transmitido em 1924, foi um dos primeiros do tipo e estabeleceu um padrão para futuras transmissões religiosas. Seu uso da mídia ajudou a moldar a maneira como as igrejas interagem com o público e como a religião é consumida na era moderna. Aimee também abriu caminho para a liderança feminina na igreja, em uma época em que as mulheres eram frequentemente excluídas das posições de poder e influência. Seu sucesso como evangelista e fundadora de uma denominação significativa é uma prova de sua determinação, habilidade e visão. Sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela é conhecida por sua abordagem carismática e evangelística, sendo uma das maiores denominações pentecostais no mundo atualmente. No Brasil, ela conta com aproximadamente 1.800.000 membros, com cerca de 20.000 templos espalhados pelo país. A igreja mantém diversas obras sociais, como escolas, hospitais, orfanatos, além de programas de assistência comunitária e evangelização. Continuamente expansiva, especialmente na América Latina e na África, ela tem investido fortemente em evangelismo digital e mídias sociais, além de investir na formação de pastores e líderes, oferecendo cursos teológicos e programas de capacitação, que ajudam a igreja a manter uma estrutura organizacional sólida e a promover o crescimento contínuo. Se você gostou desse vídeo, curta,
compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum lançamento. Aproveita que você está aqui e começa a maratonar todos os outros vídeos da série Curiosidades Teológicas. O link da playlist você vai ver na tela final desse vídeo aqui. Um grande abraço para vocês, eu sou a Thaís Manocchio, em Curiosidades Teológicas.